Olá, trago hoje mais uma obra de Jorge Amado, a sexta, publicada em 1937, cujo título é Capitães da Areia. Meu livro ainda é bem antiguinho, como os anteriores que eu mostrei aqui. Esses capitães da areia, a palavra capitães, foi o nome que acabaram recebendo os meninos de rua, mais ou menos 40, com idades entre 9 e 16 anos, que viviam ao léu e que moravam, digamos assim, no Trapiche, um velho armazém abandonado no cais do porto. Grande parte da história acontece no mercado e nas suas imediações, onde os meninos ou pediam dinheiro ou roubavam. Esses meninos preferiam viver nas ruas e serem livres a serem levados para um reformatório. Pois bem, nós temos entre as personagens mais destacadas do grupo, Pedro Bala, que é o líder, professor, Padre José Pedro, que é uma personagem que auxilia e prega a palavra de Deus aos meninos de rua, Mãe de Santo, que é uma mãe de santo da religião africana, Volta Seca, João Grande, Sem Pernas, Pirulito, Dora, Boa Vida, Dalva, Gato, Almiro, Barandão, Ezequiel e Querido de Deus. A obra se divide em 3 partes. A primeira tem 11 capítulos e o seu título é Sob a Lua, num velho trapiche abandonado. Depois, a segunda parte, com 8 capítulos, tem como título Noite da Grande Paz dos Teus Olhos. E a terceira parte, também com 8 capítulos e com o título Canção da Bahia, Canção da Liberdade. No entanto, antes dessas partes, o livro apresenta algo que se chama Cartas à Redação. Então, um jornal vai recebendo cartas de pessoas da comunidade sobre o quão nefastas são essas crianças. Então, a primeira começa assim: Crianças ladronas, as aventuras sinistras dos capitães da areia, a cidade infestada por crianças que vivem do furto, urge uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia, e ontem houve mais um assalto. Então, lá pelas tantas diz assim: esse bando que vive da rapina se compõe, pelo que se sabe, de um número superior a 100 crianças das mais diversas idades, indo dos 8 aos 16 anos. Crianças que, naturalmente, devido ao desprezo dado à sua educação, por pais pouco servidos de sentimentos cristãos, se entregaram no verdor dos anos a uma vida criminosa. São chamados de capitães da areia, porque o cais é o seu quartel-general e tem por comandante um molecote de seus 14 anos, que é o mais terrível de todos. Não só ladrão, como já autor de um crime de ferimentos graves praticado na tarde de ontem. Infelizmente, a identidade deste chefe ainda é desconhecida. Essa carta é bem grande, ela ocupa aqui 1, 2, 3 páginas e um pouquinho. Depois vem a carta do secretário do chefe de polícia, a redação do jornal. Depois vem a carta do doutor juiz de menores, a redação do jornal. Depois a carta de uma mãe costureira, a redação do Jornal da Tarde. Que tem uma coisa muito interessante, diz assim: eu queria que o seu jornal mandasse uma pessoa ver o tal do reformatório para ver como são tratados os filhos dos pobres que têm a desgraça de cair nas mãos daqueles guardas sem alma.
Meu filho Alonso teve lá 6 meses, e se eu não arranjasse tirar ele daquele inferno em vida, não sei se o desgraçado viveria mais 6 meses. O menos que acontece para os filhos da gente é apanhar 2 a 3 vezes por dia. O diretor de lá vive caindo de bêbado e gosta de ver o chicote cantar nas costas dos filhos dos outros. Aí ela vai indo e diz assim: é por essas e outras que existem os capitães da areia. Eu prefiro ver meu filho no meio deles do que no tal reformatório. Se o senhor quiser ver uma coisa de cortar o coração, vá até lá. Depois nós temos uma carta do padre, uma carta do diretor do reformatório e, acabadas as cartas, entra então a primeira parte do romance. Ou seja, nós temos aqui todo um contexto inicial, né, apresentado pelos cidadãos, quer dizer, o ponto de vista deles, o ponto de vista de uma mãe, o ponto de vista do diretor do reformatório, vários pontos de vistas, sem que se tome partido de nenhum deles, e de conhecimento dessa parte inicial, a gente então tem condições de ir avaliando o que vai acontecendo durante o romance. Ao contrário de outros romances, em que nós temos um protagonista, ou seja, uma personagem principal, aqui o protagonista é coletivo, é o grupo. E nós temos nessas peripécias deles, como eles são meninos de rua, na narração do que eles estão fazendo, do que eles estão dizendo, nós temos muitas vezes uma linguagem informal, uma linguagem próxima da oralidade. Aliás, a linguagem do Jorge Amado, muitas vezes, é bastante informal. E se nós pegarmos essa parte das cartas para o jornal iniciais e depois todo o desenrolar da narrativa, nós poderíamos perceber que o romance é, na verdade, um romance de crítica social. Então, essas crianças, que são o que hoje nós chamaríamos de infratores, menores infratores, neste livro eles são os heróis, e nós sabemos isso porque o nome deles é Capitães. E eles são vistos na obra como pessoas normais e não como pessoas maldosas. Na verdade, o Jorge Amado desmistifica a ideia de que todos aqueles que vivem na marginalidade são essencialmente maus, né? Ele vai nos dizer que essas crianças têm essas atitudes porque elas foram abandonadas e elas passam fome. Tem uma personagem que deixa-me ver aqui o nome, é o Pirulito. Na rápida resumo de quem ele é, nós podemos ler o seguinte: é um membro que se preocupa com os pecados cometidos, tornou-se frade entrando para uma ordem religiosa, e antes era um dos mais cruéis do grupo, no entanto foi influenciado pelas palavras do Padre José. E tem um trechinho aqui que mostra como esses menores são vítimas da violência que envolve o abandono e a miséria. Diz assim o Pirulito, o narrador falando pelo Pirulito. O que ele queria era felicidade, era alegria, era fugir de toda aquela miséria, de toda aquela desgraça que o cercava e o estrangulava. Havia, é verdade, a grande liberdade das ruas, mas havia também o abandono de qualquer carinho,
a falta de todas as palavras boas. Pirulito buscava isso no céu, nos quadros de santo, nas flores murchas que trazia para Nossa Senhora das Sete Dores, como um namorado romântico dos bairros chiques da cidade traz para aquela a quem ama com intenção de casamento. No final do romance, nós lemos o seguinte, sob o título de Uma Pátria e uma Família. Anos depois, os jornais de classe, pequenos jornais, dos quais vários não tinham existência legal e se imprimiam em tipografias clandestinas, jornais que circulavam nas fábricas, passados de mão em mão, e que eram lidos à luz de fifós, publicavam sempre notícias sobre um militante proletário, o camarada Pedro Bala, que estava perseguido pela polícia de 5 estados, como organizador de greves, como dirigente de partidos ilegais, como perigoso inimigo da ordem estabelecida. No ano em que todas as bocas foram impedidas de falar, no ano que foi todo ele uma noite de terror, esses jornais, únicas bocas que ainda falavam, clamavam pela liberdade de Pedro Bala, líder da sua classe, que se encontrava preso numa colônia. E no dia em que ele fugiu, em inúmeros lares, na hora pobre do jantar, rostos se iluminaram ao saber da notícia. E apesar de que lá fora era o terror, qualquer daqueles lares era um lar que se abriria para Pedro Bala, fugitivo da polícia, porque a revolução é uma pátria e uma família. Esse Pedro Bala, aqui ativista social, né, ativista político, podemos dizer assim, é o Pedro Bala, líder dos Capitães da Areia, anos depois. Por esse final, nós podemos ver mais uma vez o comprometimento do Jorge Amado, ainda, com o pensamento socialista, comunista. No entanto, este livro já está bem distante do tom panfletário que aparece nos primeiros romances ditos sociais. Já comentei aqui alguma vez que as obras do Jorge Amado a gente pode dividi-las entre os romances do ciclo do cacau e os romances da cidade, os romances urbanos, os romances sociais ao qual esse pertence. E aqui uma particularidade. Eu li esse romance quando eu estava voltando de uma longa viagem que fizemos de carro, recém-casados, até o Espírito Santo, acampando. E como eu consigo ler em automóvel andando, em ônibus andando, eu vinha lendo o livro, quando de repente o carro estragou. Então nós paramos em uma oficina, o mecânico abriu o capô para olhar o motor, e eu ali, chegando no final do livro, e absolutamente envolvida na leitura, absolutamente tocada pelo que eu estava lendo, comecei a chorar. E aí o meu marido, pelo vidro, me pergunta: o que está acontecendo? E eu disse: por quê? E ele: olha o mecânico. O mecânico tinha parado de trabalhar e estava olhando pelo vidro para mim com uma expressão tipo: mas o que é isso? E aí eu tive que explicar, né? E deve ter parecido muito estranho, mas o livro me tocou muito e hoje, infelizmente, esses meninos abandonados pela família, pela sociedade, são em número cada vez maior e muito mais perigosos
e continuam, talvez, desejando um olhar amoroso. Sugiro muito a leitura de Capitães da Areia, de Jorge Amado.